Mais um dia de Premier League, mais uma vitória do Manchester City, mais uma vitória do Arsenal e parece mais do mesmo. Só que não foi. Eu te explico. Tanto o City quanto o Arsenal jogaram menos, jogaram pior do que os seus adversários em grande parte dos jogos de hoje. Eu vou em ordem cronológica aqui, então eu começo com a partida do Arsenal, que teve o grande North London Derby, contra o Tottenham, fora de casa, um jogo, em teoria e historicamente, muito complicado para o Arsenal, só que o time se viu indo para o intervalo com um 3-0 no placar, cara. Algo que nunca tinha acontecido na história desse clássico. O curioso, além do placar, é que ele não refletia exatamente o que foi o jogo. Até o segundo gol do Arsenal, o Tottenham jogava melhor. Era o Tottenham quem tinha o controle das ações ofensivas, era quem machucava mais o Arsenal. É muito curioso ver como que o placar ele foi se construindo de uma maneira um pouco diferente, de como a gente, pelo menos eu consegui compreender as ações do jogo. O Romero colocou uma bola na trave, o Van de Ven tinha feito o gol que seria de empate 1-1, que foi anulado por uma questão de centímetros. O Tottenham reclama de dois lances, dois possíveis pênaltis na construção do segundo gol do Arsenal, enfim, que é um golaço, aliás, um contra-ataque muito bem construído com um passe lindo do Havertz, que foi o grande destaque dessa partida, para o Saka fazer o que a gente já imaginava que ele iria fazer contra o Ben Davies, que é colocar o marcador para comer grama, e ele fez um bonito gol. Mas enfim, era o Tottenham quem jogava melhor. Depois do segundo gol aí foi um baque e o Arsenal teve um pouquinho mais de calma até fazer o terceiro. Mais uma vez de bola parada, O primeiro e o terceiro gols do Arsenal foram de escanteios. É o clube, é o time inglês que mais tem gols de bola parada dentro da Premier League. Agora são 23, 5 a mais do que o segundo colocado. Então o Arsenal é muito bom nisso e o Tottenham é muito ineficiente. Marca muito mal os escanteios, sofre muito gols de bola parada. Então foi juntar a fome com a vontade de comer, Então o Tottenham acabou sendo prejudicado muito por isso. Só que no segundo tempo eu achei que seria praticamente protocolar, seria como os acréscimos de um jogo que você já sabe que está resolvido, então fica um jogo meio morto, só que eram acréscimos de 45 minutos, mais de acréscimos, só que o Arsenal estava com outros planos. O Arsenal recoloca o Tottenham no jogo, mais especificamente o Davi Raya, mais uma falha do goleiro espanhol com os pés, e dessa vez uma falha muito feia. Ele tenta sair jogando, deixa a bola à feição para o Christian Romero conseguir marcar com uma bonita finalização de frente para o gol. E aí, claro, o humor muda, o momento da partida troca de lado e aí o Tottenham vai tentando pressionar e consegue o segundo gol num lance de pênalti claríssimo que o árbitro não viu, mas felizmente o VAR salvou o Michael Oliver e aí o Arsenal consegue, o Tottenham consegue fazer o segundo gol, o Son na marca de pênalti. Só que essa reação foi tarde demais. O Tottenham não conseguiu criar chances tão claras como conseguiu, por exemplo, no primeiro tempo, quando não marcou gol nenhum. Então, no fim das contas, o Arsenal não conseguiu se complicar tanto quanto parecia querer. O que fica para o Arsenal é a sensação de que mesmo jogando mal conseguiu ganhar um jogo dificílimo contra o maior rival fora de casa e agora coloca 3 pontos no bolso. Para o Tottenham, uma derrota, além de dolorida por ser o maior rival dentro da própria casa, atrapalha muito o clube nessa briga por uma vaga na próxima Liga dos Campeões. A Premier League terá 4 vagas somente para a próxima Champions, não terá uma vaga extra. E essa briga está entre Tottenham e Aston Villa pelo 4º lugar. O Tottenham estaciona nos 60 pontos, está a 7 do Aston Villa, que tem 2 jogos a mais. Só que mesmo com esses jogos a menos do que o Villa, o Tottenham não depende mais de si. Se o Aston Villa vencer os 3 jogos restantes, que são jogos complicados, Liverpool, Brighton e Crystal Palace, ele estará na próxima Liga dos Campeões pela primeira vez desde 1983, há 41 anos, portanto. O Tottenham precisa, além de vencer os 5 jogos que lhe resta, ele precisa torcer por algum tropeço do Aston Villa.
O Arsenal subiu para os 80 pontos e segue aquela distância mínima, um pontinho do Manchester City, que tem um jogo a menos e, portanto, depende apenas de si para ser campeão da Premier League, para ser o primeiro tetracampeão consecutivo da história do campeonato inglês. Cara, o Manchester City hoje escapou de um tropeço, hein? Jogando fora de casa contra o Nottingham Forest, que está lutando bravamente contra o rebaixamento. O Forest jogou melhor do que o Manchester City, pelo menos até o segundo gol, ou até um pouco antes do segundo gol. O Forest criou inúmeras chances. O Chris Wood estava num dia bastante infeliz e perdeu oportunidades. O Murilo perdeu também uma chance num bate-rebate ali dentro da área, a bola sobra para ele e ele não consegue colocar e fazer o gol do Forest. Muitas chances perdidas para um Forest que estava muito bem defensivamente e conseguindo agredir bastante. O plano de jogo do Nuno Espírito Santo funcionou bem e ele costuma mesmo ser uma pedra no sapato do Guardiola. Antes dessa partida, eles tinham 8 confrontos, 3 vitórias para cada lado e 2 empates. O Nuno Espírito Santo contra o Guardiola e o Nuno sempre com um time pior, né? Então ele consegue armar bons esquemas que machucam o City do Guardiola, mas dessa vez o City conseguiu converter as poucas chances que teve e conseguiu uma vitória jogando pior. Jogando pior. Fica o alerta por um lado e fica o alívio por outro. O Manchester City, ele abre o placar também de bola parada, é o terceiro time da Premier que mais faz gols de bola parada, né? E consegue, com o Vardiol, abrir o placar no primeiro tempo. E no segundo, o jogo muda para o controle maior do Manchester City com a entrada do Haaland. O Haaland que está voltando de uma lesão, ele teve um problema muscular naquela eliminação para o Real Madrid. E o Haaland, ele começou no banco de reservas, entrou no segundo tempo e, curiosamente, foi fora da área que ele começou a ajudar muito o City. Então, ele que é muito criticado de maneira muito justa, muitas vezes, por não conseguir ajudar o City para além dos gols, hoje, quando ele entrou, o time deu uma acalmada, ele participou bem de tabelas para prender a bola, manter a posse de bola, e aí o City foi crescendo no jogo e a chama do Forest foi diminuindo. E aí o Haaland faz um lindo gol, né? Uma jogada bonita em que ele na velocidade consegue driblar muito bem o Murilo e ele faz o 2-0 para o Manchester City, coloca números finais nessa vitória, repito, importantíssima. O Haaland que agora se isola como artilheiro da Premier League com 21 gols marcados e o De Bruyne que deu 2 assistências para esses 2 gols. E ele chega a 15 assistências em 21 jogos da temporada. E somando com os 5 gols que ele tem também até aqui, são 21 participações diretas para gol em 21 jogos, uma média de 1 por jogo. Evidentemente, é muita coisa para muito pouco jogo, né? Infelizmente, o De Bruyne teve uma temporada muito atrapalhada pelas lesões, mas quando ele joga, ele consegue ser decisivo para o Manchester City. Faltam 4 jogos para o City. Wolverhampton em casa, Fulham fora, Tottenham fora e West Ham em casa. Faltam 3 jogos para o Arsenal. Bournemouth em casa, Manchester United fora e Everton no Emirates Stadium. Quem será que vai ser campeão da Premier League, hein?